O futebol é um esporte simples, mas a bola não entra por acaso. A derrota do Brasil para a Noruega não começou ontem. É isso aí. Foi um ciclo horroroso É da isso seleção aí. brasileira. Eu tô com uma colinha aqui e é exatamente nesse ponto que eu quero bater. Ancelotti, ontem, fez o jogo de número 17 pela seleção brasileira. Tá? Dos 17 jogos, 5 foram pela Copa do Mundo. Ou seja, ele fez 12 jogos Até chegar agora. até chegar à Copa. Tá? Tivemos, nesse ciclo, Ramon Menezes, com 3 jogos. Ramon Menezes, que nunca treinou nada ninguém na vida. Exatamente. Vamos lá. Ele chegou em 7 de 2023, o primeiro jogo, ou quando ele iniciou o ciclo, e terminou em 10 de 2000. Acho que eu anotei errado aqui, porque eu acho que foi 10 de 2020, não foi 2025. Mas enfim, jogou 3 jogos. Treinou 3 jogos da seleção. Depois chega Fernando Diniz, dividindo a atenção dele com o Fluminense. E vamos botar aqui, com todo o respeito do mundo que eu tenho ao Fluminense. Um técnico da seleção brasileira tem que ser técnico da seleção brasileira. Ele não pode brincar de ser técnico da seleção brasileira enquanto treina um time do Brasil. Foi perda de tempo aí, mais o que? Foi quantos meses nessa brincadeira com o Fernando Diniz? Quantos jogos a gente perdeu nas eliminatórias? Quase um ano, foi. O Fernando Diniz sequer conseguiu achar um time. O Danilo sai falando mal do Fernando Diniz. O Fernando Diniz sai com o Danilo falando mal dele, da seleção, falando que seleção às vezes o simples precisa ser feito. Depois entra Dorival. Dorival que foi todo o respeito, que eu não quero faltar com respeito. 6 jogos de Fernando Diniz, 16 jogos de Dorival. Dorival Júnior. Dorival Júnior, ele estava esquecido no Ceará. Ele é ressuscitado do futebol com a Libertadores e a Copa do Brasil que ele ganha pelo Flamengo. Mas, amigo, era o Flamengo. Tanto que o Flamengo nem quis continuar com ele. Ele vai para São Paulo, ele ganha a Copa do Brasil, ele ressurgiu na carreira. E daí, assumir a seleção brasileira por causa desses 2 trabalhos é erradíssimo. Eu não concordo com isso. Aí tem a cena patética dele na Copa América, numa disputa de pênalti, levantando o dedo para falar na roda dos jogadores. Sem liderança. Outro que não conseguiu montar um time, não conseguiu um esboço de um time. E aí o tempo vai passando. Aí a gente chega o quê? A gente chega em 2025 agora, né? Com a CBF namorando o Ancelotti desde 23. Exatamente. Exatamente. Aí, cara, eu fui pesquisar um pouquinho sobre os outros treinadores das outras seleções. A única seleção que ainda está na Copa e que tem um treinador com menos jogos do que o Ancelotti é a seleção de Marrocos. Que teve aquela situação recente, aquela confusão recente. E saiu mais por questão política do que por trabalho, né? Exatamente. Mas aí a gente entra num outro ponto. A seleção de Marrocos, por não ter uma vasta oferta de jogadores, ela vai ter a base. O time que vai jogar a Copa do Mundo agora vai ser a base da próxima Copa. Ou mais do que a base. Vai ser quase todo o elenco, vai ser o mesmo no ciclo seguinte. Então, assim, no nosso caso, não. A gente está toda hora discutindo se um jogador que jogou um mês bem o Campeonato Brasileiro, ele deve ir para a seleção. Um cara que fez 2 jogos mal na seleção, que ele nunca mais tem que voltar na seleção. E aí eu vou voltar lá em 2006, que toda hora eu falo disso, eu sou chato com isso, mas isso me incomoda muito. A gente fica queimando o jogador o tempo inteiro. É um jogo, bota ele no céu, no outro jogo tira o tempo inteiro. A gente queimou uma puta geração que a gente tinha em 2006, porque a gente falou, esses caras não prestam mais para a seleção brasileira. E os caras que não prestavam mais eram Ronaldinho, era Roberto Carlos, Adriano, Adriano, Robinho. Você tem noção do que é isso? E agora a gente vai falar o quê? Que esse time que perdeu, ninguém presta? Eu queria tomar esse cuidado. Assim, eu queria que a gente tomasse esse cuidado. Não, sim, eu vi que o podcast com esse intuito de não querer bater nos jogadores que jogaram essa Copa. Porque, pra mim, cara, vamos voltar em 2006, como você tá aqui agora. Você perdeu uma Copa do Mundo pra França e, posteriormente, você perde pra Holanda. É normal. Tá dentro do jogo. São seleções da mesma prateleira do Brasil. Chega 2014... com a seleção completamente desfigurada, de uma transição de 2010 para 2014, completamente desfigurada, outros jogadores, maioria de jogadores novos. O Oscar acabou a carreira dele em 2014, cara. O cara foi para a China, porque o cara não suportou o 7-1. O Bernat teve a carreira destruída também. O Bernat fez um excelente papel na Libertadores do Galo. E aí a gente toma 7-1 da Alemanha.
e a CBF não move uma palha para mudar a história do futebol brasileiro, para fazer um futebol forte, para criar uma história consistente no futebol, não muda nada. E aí vem essas 3 Copas que hoje o Brasil não figura mais na primeira prateleira do futebol mundial. E a gente tem que Cara, são 3 Copas que a gente perde para a Bélgica, para a Croácia e para a Noruega. Sendo que para a Noruega é mais vergonhoso ainda, porque você pode alegar que a Croácia era a atual vice-campeã do mundo e a Bélgica tinha uma excelente geração. Quem é que tem na Noruega? A gente perdeu para um jogador, cara. A gente perdeu para um jogador. 2 se fizer força, né? Se quiser botar o Odegaard ali. O Brasil hoje não figura mais. O Brasil hoje é coadjuvante na Copa do Mundo. Isso tem que ser dito. E a culpa é da CBF. A culpa é da CBF que não faz nada. É uma instituição bilionária que acumula dinheiro, porque não usa esse dinheiro para nada. Para fomentar o futebol de base no Brasil, fomentar o futebol feminino, isso não existe, tem que ser falado também. Não faz nada pelo futebol feminino, não faz nada pelos clubes do Brasil, não fomenta uma liga forte, não faz nada. E aí tem abaixo da CBF tem as federações estaduais, que também só acumulam dinheiro, não fazem nada pelos clubes pequenos da sua cidade. A gente pode falar aqui do Rio de Janeiro, que a gente está. A FERJ sucateia todos os clubes pequenos do Rio. Não tem um clube pequeno do Rio na Série B, na Série C. Sabe? E a bola não entra por acaso, cara. Não é por acaso. Os clubes pararam de fomentar. Hoje a gente não tem centroavante, hoje a gente não tem camisa 10. Os clubes pararam de revelar isso. O clube só revela ponta. A gente conversou sobre isso em outros Os clubes só revelam ponta para exportar para o futebol europeu. Porque o futebol europeu gosta de ponta. E olha que curioso. O nosso lateral, né? Historicamente, nossos laterais são laterais ofensivos. Eles viram ponta. Sim. E os nossos camisa 10 viram ponta também. A gente não tem mais nada, cara. A gente não tem a nossa característica. A gente perdeu a característica que a gente tem tanto orgulho de dizer que é o único pentacampeão. Graças a Deus a Alemanha perdeu, a gente vai continuar sendo o único pentacampeão até 2030. Mas até quando? Até quando? A gente vai ser o único pentacampeão. Até quando? A França tá indo. A geração francesa é nova. A França provavelmente vai bater tricampeão esse ano. E os caras ali têm 2 Copas pela frente. A Alemanha, ela tá numa situação parecida com a do Brasil, assim, em questões de geração, talvez. Mas eu tenho certeza que eles vão saber lidar melhor com a crise do que a gente. Porque a gente está na crise há muito tempo. A gente está na crise pelo menos desde o 7-1. Mas eu acho até que isso é há mais tempo. Eu acho que o 7-1 escancara. Exatamente. Tipo assim, algo precisa ser feito e nada foi feito. E assim, gente, a gente não tá falando disso e dizendo, os jogadores, a gente vai passar pano pros jogadores. Não, a gente pode aqui falar do Ancelotti, das escolhas ruins. A gente pode falar de alguns jogadores que fizeram uma péssima Copa do Mundo. Só que eu acho que essa é a pontinha do iceberg. E eu acho que a gente não pode fazer o que fizeram na Copa passada, que é queimar, por exemplo, o Endrick. Não, é isso. Que é queimar o Ryan. É isso. Não, eu não vou participar disso, cara. É isso. Esses moleques têm tudo para ser a nossa base para 2030 também. A gente tem que pensar em 2030 também agora. Acabou. É juntar os cacos e agora tem que pensar em 2030. O que vai ser feito? É isso. É exatamente esse o ponto. Assim, essa questão do Endrick. E assim, eu não vou falar isso querendo colocar o Endrick numa situação de ele não presta para a seleção, muito pelo contrário. Só que eu acho que a gente está acostumado a defender os jogadores que a gente está assistindo aí toda semana. E o Endrick, ele sai do Brasil não tem muito tempo e ele sai do Brasil sendo campeão brasileiro para o Palmeiras. Ele decidiu o campeonato brasileiro. E cara, eu acho que o Igor Thiago deveria ir para a Copa? Não, eu não acho. Como botafoguense, eu sou fã do Igor Jesus. Eu queria o Igor Jesus na Copa do Mundo. Sim. Mas olha só, o Igor Thiago, ele faz uma estreia pela seleção lá contra Marrocos. E a gente falou que o cara não presta pra nada, não é jogador de futebol. O próprio Ancelotti abandona o Igor Thiago na Copa, cara. Imagina só se o Igor Thiago perde o gol que o Endrick perdeu, cara. Sim, seria crucificado. E o Igor Thiago poderia ter entrado ontem. E eu não tô falando isso pra bater no Endrick. É só pra gente relativizar um pouco um jogo ruim, uma decisão ruim do jogador de futebol. Porque é nessa que a gente vai crucificar o jogador e a gente vai excluir o jogador da seleção brasileira. Porque o jogador não presta. Só que, cara, é jogador de futebol. Do mesmo jeito que tem um cara lá tentando fazer o gol, tem um outro lá tentando impedir o gol. A gente tem que quebrar esse ciclo, cara. Eu vi a torcida brasileira, ela é muito... É isso. A torcida brasileira bateu no Zico.
Mas é Pô, isso, a torcida brasileira é irracional. A torcida, de forma geral, é irracional. A torcida de futebol. Ok, a torcida ser irracional. E tá tudo bem, Ok. faz parte a torcida ser assim. Mas a gente tem que quebrar esse ciclo, porque há 6 Copas a gente perde, tá tudo errado, reformulação. A gente perde tudo errado. Cara, e ontem a gente perdeu, assim, o Brasil teve chance de ganhar, cara. Boa, que eu vou trazer aqui alguns números do jogo pra gente poder conversar. Estão batendo muito, o Brasil teve 30% de posse de bola, mas a posse de bola para mim é um dado que tem que ser contextualizado. Não tô conseguindo, tem que tirar aqui da... Enfim, vou trazer aqui sem mostrar, vou falando, vocês acreditam em mim. Vamos lá. Brasil. Grandes chances... Não, primeiro, XG, expectativa de gol. 2,61 do Brasil, 1,05 da Noruega. Grandes chances. 5 do Brasil, 3 da Noruega. A Noruega fez 2 gols e o Brasil fez um gol. Fez um gol. Ou seja, o Brasil perdeu 4 das 5 chances. E a Noruega perdeu uma só. Total de chutes, 14 do Brasil e 9 da Noruega. Defesas do goleiro, 3 do Alisson e 4 do goleiro da Noruega. Tá? Inclusive, eu soube hoje que esse goleiro norueguês está sem clube aí, se o Botafogo está querendo. O Botafogo está atrás de goleiro. Chutes dentro da área. O Brasil deu 10 chutes dentro da área. Tá? A Noruega deu 7. Cara, aí a posse de bola que a gente toma uma surra e isso realmente é um Mas ponto... posse de bola tem que ser contextualizado. Posse de bola é um dado que tem que ser contextualizado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Posse de bola, 66% da Noruega, 34% do Brasil. Então, cara, eu não vou cair na narrativa de que foi um amasso da Noruega. Os números não mostram isso. Não foi. Os números não mostram isso. Se a gente tira Brasil e Noruega do contexto e pega um outro jogo, né, um jogo do Campeonato Brasileiro, em que o time que joga com a posse de bola de 30% ganha do time que está com a posse de bola de 60%, 70%, a gente vai falar que o time de 30% foi eficiente. Não foi o caso do Brasil. É porque o que incomoda a gente, isso machuca nosso ego pra caraca. Machuca nosso ego. Você jogar contra a Noruega e ver os caras controlando o jogo com a posse e a gente com o bloco baixo defendendo. Isso machuca nosso ego. Além do bloco baixo, foi muito... O Brasil estava muito apático. Tocava bola e os caras pareciam que, sei lá... Foi assustador. Assim, pelo menos na metade do segundo tempo para frente, o Brasil assistindo a Noruega tocar bola, cara. Mas isso não significa que o Brasil não tinha uma estratégia. Assim. O Brasil tinha uma estratégia clara. Até pela escolha que o Ancelotti fez de colocar o Martinelli e não optar pelo Danilo ou pelo próprio Neymar, que aí é uma outra discussão, mas que fosse um meia, sabe? Um meia de verdade, um meia e não um jogador de velocidade e ponta igual o Martinelli. Ele claramente optou por jogo de transição. Eu vou defender lá embaixo, eu vou roubar a bola e vou sair rápido. E nisso o Brasil teve um pênalti, o Brasil teve um contra-ataque muito claro ali com o Matheus Cunha, inúmeras saídas de contra-ataque com o Vinícius Júnior também. Teve a chance clara do Endrick. E a chance clara do Endrick. Então, assim, acho que chance de ganhar a gente teve. E existe a velha máxima. Quem não faz, leva. E foi o que aconteceu. Quem não faz, leva. E o Brasil levou. E aí a Noruega pode tirar onda com a gente, que são 5 jogos agora, velho. 3 vitórias deles e 2 empates. É a única seleção do mundo. É isso. Exatamente. Eu queria abordar agora um ponto do... Pô, cara, a despedida do Neymar. Fala um pouquinho sobre a era Neymar. Cara, o Neymar ele foi um cara que tinha tudo para ser um dos grandes gênios do futebol brasileiro. Só que esse cara não soube ser... Ele não teve boa assessoria, cara. Ele não soube ter bom comportamento, sei lá. Porque, cara, ontem ficou nítido isso, sabe? Ele bate o pênalti, faz o gol, e tá perdendo, cara. Pega a bola, sai correndo pro meio de campo. Pra que vai ficar brigando com o goleiro, cara? Foi um ponto que me irritou ontem. Cara, sim, beleza, mas deve ser difícil, né, cara? Deve ser difícil tu jogar 4 Copas do Mundo. Nenhuma das Copas do Mundo tu conseguiu jogar de verdade, né? Porque talvez a única que ele conseguiu ter sequência foi a primeira que ele jogou. 2014, que foi covardemente tirado de campo. As outras ele não jogou.
Tá? Ou começou com lesão, ou ele teve lesão no meio da Copa, chegou com lesão, e ele entrou, o Brasil toma 2 gols, estava eliminado, imagina a cabeça do cara, mano. Agora, que poderia ter evitado? Talvez pudesse, mas assim, eu tento relativizar isso porque eu nunca passei por uma situação daquela. Mas eu entendo, cara, eu entendo o teu ponto e apesar de não concordar com ele, eu acho que é uma questão a ser levantada. Você falou em assessoria. Você falou em assessoria de imprensa, talvez? Ou de companhia, gestão de carreira. Eu vou falar de assessoria de companheiros, cara. Também, é isso. É o geral. Talvez o Neymar nunca teve um cara que falasse não pra ele. Desse um toque nele e falasse, pô, cara, sei lá, aonde eu tendo a concordar, assim, aonde eu tendo a bater o Neymar aí, assim, com muito cuidado, porque, porra, eu não conheço a vida pessoal do cara. A gente tá falando de orelhada. A gente tá falando de orelhada. Mas eu acho que pro cara jogar no alto nível, como a gente tá vendo Messi, como a gente tá vendo Cristiano Ronaldo, e olha, a gente tá falando de Messi e Cristiano Ronaldo porque a gente tá falando do Neymar. O Neymar, sim, tecnicamente, tem o nível desses caras. Então, ele eu posso comparar com os dois. Eu posso colocar lá na prateleira. Pra ele chegar na idade desses caras, jogando a bola que esses caras estão jogando, eu acho que ele deveria ter aberto mão de algumas coisas que ele não quis abrir mão. Algumas escolhas de carreira também. Não só as escolhas de carreira, mas abrir mão de algumas coisas boas que a vida te dá. Sim. Que a vida de um milionário pode ter. Sim. Então, assim... Mas, ao mesmo tempo, a gente faz um paralelo que esses caras não têm nada. Em sua maioria, os jogadores de futebol não tem nada. Da noite pro dia, os caras viram milionários, irmão. Mas o Neymar um dia não teve nada? É o que o Neymar é tratado como essa joia desde os 14 anos. Exatamente. O Neymar talvez não seja esse caso. Não é o caso, né? Mas aí... está sendo gravado, eu prefiro não falar muita coisa. Não, mas é sobre... isso, sim. Eu acho que a gente pode falar disso com o maior respeito do mundo, sabe? Ele realmente nunca deve ter ouvido poucos nãos na vida. E é difícil. Mas eu relativizo também porque, cara, ganhar muito dinheiro, ter tudo que você pode... Será que você seria diferente? Será que eu seria diferente? Cara, pra mim o caso do Neymar também, assim, já que a gente tá abordando de forma geral, pra mim o caso do Neymar é muito psicológico também, cara. É um cara que como a gente falou, desde 14 anos ele é tratado como uma joia. É um cara que ele perde a infância dele. A gente pode forçando um pouco aqui, a gente pode fazer um paralelo com o que foi o Michael Jackson, por exemplo. É um cara que perdeu a infância dele, um cara que sempre foi tratado como gênio. É isso. Tanto que essa parada do Neymar comprar um Batmóvel, eu acho que é o cara que perdeu a infância e nunca ouviu um tanto não na vida. E o cara tem tanto dinheiro que o cara quer viver o que ele perdeu, sabe? E aí a compra de um Batmóvel, por exemplo, é isso. E aí fala-se tanto de saúde mental hoje e isso é importante tocar nesse assunto, sabe? Será que o Neymar estava bem psicologicamente, assim, para jogar essa Copa? Assim, não sei, né? Mas isso, mas os jogos dele pelo Santos já demonstrava que ele vinha um pouco estressado demais, o que é o mínimo que eu posso falar. Porque ele arrumou briga, teve discussão com o torcedor, teve discussão com o adversário o tempo inteiro, às vezes desnecessário. Essa discussão essa discussão com o goleiro da Noruega, ele tá talvez evidencie isso. Muito pilhado, ele tá muito talvez pilhado, evidencie muito isso. pilhado. A discussão que ele teve com o goleiro da Noruega completamente descabida. A provocação completamente descabida. Que, porra, eu acho que o Brasil inteiro olhou para aquilo e não entendeu. Ficou olhando pra cara do cara, o que o Neymar tá fazendo? Tipo, é isso, é a pressão que o cara teve desde os 14 anos nas costas. Tem que levar o Brasil. Sem contar o que a gente falou em outros episódios. O cara chega pra primeira Copa do Mundo e fala aí, a tua geração é essa aqui. Ó. Você tem que ganhar a Copa do Mundo dentro do seu país pra gente. Desde novo, o Neymar sofre como o cara da seleção, pô. É isso. Sabe? O próprio Fenômeno não teve isso. O Fenômeno foi para a Copa em 94, sentado ali no banco, servindo café pro Romário. É isso. O Neymar já foi jogado aos leões. Assim. E eu acho que o Neymar apanhou muito da imprensa, como nenhum outro craque apanhou. Até talvez pelas redes sociais também. Pode ser, por ele ter sido o primeiro grande craque das redes sociais.
ele pode só ter apanhado mais do que os outros por conta disso. O Ronaldo também foi muito perseguido, né? O Ronaldo foi um que a gente tentou queimar muitas vezes, né? Antes da Copa de 2002. Antes da Copa de 2002 ele foi muito Antes da perseguido. Copa de 2002. Muito perseguido. Principalmente depois de 98, né? Entre Sim. 98 e 2002. Em 98, que aí criou-se. Até hoje tem gente que acredita na teoria da conspiração. É isso. Mas... Então, cara, assim, é uma pena. Provavelmente, assim, muito provavelmente não tem mais Neymar em Copa do Mundo. Não teremos mais Neymar. Não teremos mais Neymar, mas teremos encerramento de ciclos. Assim, não teremos mais Neymar, provavelmente não teremos mais Alisson, Casemiro, Danilo. Agora, aquilo que a gente falou. Ressurge uma nova geração que, para mim, do ataque a gente está bem consolidado. E a gente tem que abordar aqui também que a gente chegou a essa Copa, além de todos os problemas de ciclo que já foi citado aqui, a gente chegou com diversos desfalques por contusão, né, cara? Além de tudo, ainda teve isso. Né? Estevam, Wesley, o Militão. Aí durante a Copa teve o Paquetá, teve o Rafinha. Então, eu tava conversando com o meu amigo ali fora mais cedo. E um dos jogadores que me incomodou muito a Copa inteira e antes da Copa, que eu achava inadmissível ir para a Copa, foi o Danilo. Acho que foi o que mais me incomodou de todos, assim. E aí eu mesmo fiz a pergunta. Não convocar o Danilo é mole. Mas quem você convoca no lugar do Danilo? Hoje é complicado, né? Não tem. Não entendeu? Tem. Então é muito difícil, cara. E é difícil. As laterais do Brasil, durante muito tempo, as laterais do Brasil foram cadeira cativa, né, cara? A gente teve ali Cafu e Roberto Carlos durante 3, 4 Copas seguidas. Aí depois veio Marcelo e Daniel Alves também dominaram a posição durante muito tempo. E hoje a gente não tem mais ninguém, tanto na direita quanto na esquerda. Você não... Por mais que a Copa do Douglas Santos tenha sido ok, ele não é aquele lateral unanimidade igual eram os outros. Né? Ele foi um cara que a gente não esperava nada e ele entregou alguma coisa. Ele entregou, então, assim, entregou a nota, passou de ano. É isso. Dito isso, o Ancelotti está garantido, né, para a próxima Copa. E antes de você falar sobre isso, eu preciso fazer uma pergunta que vai levantar a nossa discussão aqui. Se o Ancelotti não serve para ser treinador da seleção brasileira, quem serve? Guardiola tá livre no mercado. Mas essa acho que nem é uma discussão assim. Acho que o Ancelotti não tá nem passa pela cabeça o cargo dele ter balançado mesmo depois da eliminação. Não, creio que não. Mas eu ouvi muita resenha antes de estar aqui contigo e ouvi muitos falarem que não contariam com... Gostaria que não fosse o Ancelotti. E vi Luxemburgo, né, que viralizou. Cara, assim, maior respeito pelo Luxemburgo, foi campeão. Talvez um dos maiores técnicos brasileiros da década de 90, anos 2000. Mas eu acho que isso é se aproveitar. Se aproveitar da situação. Isso já era esperado, Léo. Isso é se aproveitar da situação. Isso já era esperado. Respeito. Se o Brasil não ganhasse a Copa, isso já era esperado. Isso só se potencializou pelo que a gente falou agora. Foi o pior resultado da história do Brasil. E lembre-se. O Ancelotti é gringo. Antes do gringo, todos eram brasileiros. Todos eram brasileiros e ninguém arrumou um time. O Ancelotti não recebe nada. Ele não chega com um trabalho, nem metade do trabalho montado. Ele tem que montar um trabalho do 0 em 12 jogos, como você falou. É isso. Então agora vamos aproveitar porque é gringo, não sei. Não é porque é gringo. É porque eu sinceramente acho, se o Ancelotti não serve, ninguém serve. Ninguém serve. Aí você vai falar, o Guardiola, que o estilo é diferente. Mas a gente está falando do treinador mais vitorioso do mundo. E se esse cara não serve para treinar a seleção brasileira, ninguém vai servir, cara. Ninguém vai servir. E agora ele tem 4 anos pela frente para achar um time. Então eu acho que agora sim. Agora a gente pode cobrar organização. Eu acho que até se você para pensar, eu acho que até a própria CBF, eles já estavam pensando em 2030. Claro. Por terem renovado antes da Copa do Mundo, já renovaram para 2030. Você não acha que eles internamente sabiam que era missão quase impossível ser campeão dessa Copa do Mundo? E eles já renovaram pensando na próxima. Você não acha? Não, cara, essa Copa do Mundo vamos jogar, vamos ir até onde der. Ele não vai falar isso pra fora. Mas, verdade seja dito, você acha que porque é o que transparece tendo renovado com eles até 2030 antes da Copa, né? Antes da Copa já garantiram ele até 2030. É isso. Então, cara, assim, eu acho que
mais uma vez, a gente pode falar sobre as escolhas, sobre as alterações. Não deveria ter colocado o Neymar. Deveria ter entrado com o Danilo. Enfim, o Ederson. Por que não trouxe o lateral ao invés de trazer o Ederson? Inclusive o Ederson dá um vacilo ali até tava te mostrando, né? Você mostrou, no né, que momento o do Ederson gol, abandona a posição. Que ele abandona a posição no primeiro gol do Haaland. Mas, cara, a gente vai ficar rodando e parando no mesmo lugar, pô. Aí em 2030 vai ser o quê? Vai surgir a grande geração de País de Gales e vai eliminar a gente? Se a gente não mudar o rumo? Porque, pô... Eu acho que tá na hora da gente aprender com os nossos erros, cara. Exato. Tá na hora da gente falar, a gente tem 5 estrelas no peito, ok. Mas essa estrela não entra em campo, irmão. Pernas, hoje a gente tem que se colocar na segunda prateleira do futebol mundial. Rabinho entre as pernas. Infelizmente. Foram precisos 4 Copas pra gente chegar a entender isso. Foi um vexame dentro de casa, 3 derrotas para seleções da segunda prateleira. Se a gente não tá conseguindo ganhar de seleções da segunda prateleira, logo a gente pertence à segunda prateleira. Porque quando a gente pegar da primeira prateleira, o que vai acontecer? Cara, tem muita coisa que a gente pode levantar aqui de coisas que estão acontecendo nessa Copa do Mundo, que aconteceram nessa Copa do Mundo, que mostram um pouco o que é o futebol moderno, principalmente. A gente viu a Argentina passando por Cabo Verde num sofrimento danado. E o que a gente conversou no WhatsApp? E se fosse o Brasil? Isso antes da eliminação, é claro. Sim. Que agora a gente tem um assunto mais importante para falar. Só que, cara, a Argentina sofreu para ganhar Cabo Verde. Cabo Verde. A gente viu França, que é a melhor seleção com sobra da Copa do Mundo. Melhor seleção com sobras na Copa do Mundo. Enfrentando o Paraguai, recheado de jogadores do Brasileirão e alguns jogadores que nem no Brasileirão conseguiram jogar. Mas aí o Paraguai abriu mão de jogar. Tá? Né? O Paraguai abriu mão de jogar. Mas aí eu vou entrar num ponto importante. França jogou, pressionou, teve dificuldades, não teve chances claras. Não teve chances claras. Mbappé. O Mbappé, foi frio, não entrou na pilha de Paraguai e tal, ganhou. Até porque a França jogou uma final de Libertadores 4 anos antes. Então ela já sabia como é que funcionava a Libertadores, né, que o Paraguai quis impor a ela. Então assim, o Mbappé não entrou na pilha, não entrou, mas ele não jogou, ele não conseguiu resolver para a França. Mbappé. Só que a França não tem só o Mbappé. Não tem. Essa França você fala, não vai jogar Mbappé, mas pô, tem o Dembélé, tem o Olise, tem o Charquet. O Dembélé não jogou bem também, não conseguiu. O Olise também não conseguiu contra o Paraguai. Mas aí veio o cara do banco, que é habilidoso pra caramba, que é o Eboué, e sofre o pênalti, e resolve. No Brasil ou Vinícius Júnior, ou Vinícius Júnior, ou Vinícius Júnior. Essa França também é aquela geração. Essa França de 26 talvez seja a seleção de 70 deles, pô. Show de bola. Só que assim, também são poucas seleções que tem uma geração tão fantástica como a França. Aonde eu quero chegar? Eu tenho certeza que a gente vai passar daqui pra frente, continuar repetindo a história. O Vinícius Júnior nunca resolveu nada pela seleção brasileira. O Vinícius Júnior, quando precisa dele, abre mão de bater um pênalti. O Vinícius Júnior. Só que, cara, o jogador, por melhor que ele seja, ele não vai decidir todo o jogo. A gente passou por isso com o Neymar e a gente está passando por isso novamente agora com o Vinícius Júnior, que está dependendo de um único cara para resolver sempre. Sempre dependendo de um cara. E o Neymar, a gente ficou defendendo tanto o Neymar na Copa do Mundo. Por quê? Porque o Neymar hipotético era a chance que a gente tinha de alguém para dividir com o Vinícius Júnior. Acabou assim que o Neymar serviu para o que a gente estava falando. O Neymar tá tomando as porradas hoje. Não. Mas é isso, pô. Mas o Neymar hipotético era quem poderia dividir o protagonismo com o Vinícius Júnior. Eu acho que isso fala mais sobre as opções que a gente tem hoje do que qualquer outra coisa. Então, assim, cara, acho que a gente tem que olhar lá para trás, que é a base, a formação, de ser menos resultadista, de conseguir realmente formar bons jogadores, de voltar a formar meias. Se a Argentina forma camisa 10, por que a gente não consegue? Porque a gente quer acompanhar a porra do futebol europeu, cara. Essa porra desse sentimento viralatista que a gente sempre tem. Mas a Europa consegue formar, por que a gente não consegue? A gente agora, porque a gente tá começando, a gente só forma a ponta. Aquilo que eu abordei. A formação de base no Brasil hoje
tá querendo priorizando ponta. A Noruega tinha o Odegaard e a gente não tinha Pra o Odegaard. vender pra Europa. O nosso Odegaard é o Lucas Paquetá, pô. Com todo respeito ao Lucas Paquetá, que eu É acho um isso, grande pô. jogador. É isso. Mas não... Aí tu vai chegar em qualquer categoria de base do Brasil. Primeiro que o maior erro das categorias de base do Brasil é querer ganhar título. Base não é pra ganhar título. Não é pra ganhar título. Vão comemorar, o clube lá aposta campeão sub-17, sub-15, sub-13. Irmão, sub-13, cara. Os caras estão cobrando criança pra ganhar título. Base é formar jogador, formar ser humano, primeiramente. Chegar no profissional e parar com essa porra de formar ponta. Ponta é importante? É, mas nunca foi nosso estilo, cara. Nunca foi. Nosso estilo é a camisa 10, é o centroavante. Ah, mas a gente pode formar ponta e formar meia também. A gente Sim, tem capacidade pra isso, a gente formava naturalmente. pô. A gente formava naturalmente. Agora parou. Agora quer ser o país exportador.